Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vou ler novamente Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pode nós. Igreja, o texto que nós iremos nessa noite meditar sobre a tentação de Jesus. Nós vemos o próprio Deus em forma de homem, como eu e você, sendo tentado pelo diabo. Abra sua Bíblia em Lucas 4. Nós vamos ver nessa noite o que nós podemos aprender com a tentação de Jesus. É muito conhecida a tentação de Jesus, onde ele foi tentado pelo diabo. Nós podemos tirar muitas lições. Mas do mesmo jeito que Jesus ele foi tentado, nós também somos tentados. Eu preguei isso há algum tempo atrás, que é provação, que é tentação. Tentação é aquilo que vem do nosso interior, mas ela pode vir, o inimigo pode usar as coisas também para nos tentar, conforme o nosso desejo, a nossa concupiscência. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas 4, o que nós vamos aprender nessa noite com a tentação de Jesus. Lucas 4, versículo diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então note que Lucas ele traz um dado interessante. Ele ficou por 40 dias no deserto, sendo tentado, e com fome. E o diabo, ali, usando de uma certa astúcia, ele tenta pegar no ponto fraco de Jesus, porque ele estava com fome. Mas eu não vou falar sobre isso nessa noite. Nós vamos refletir o que o diabo ele fala para Jesus. E nós vamos trazer como um espelho, como exemplo para as nossas vidas no presente dia. Uma reflexão que chamou muito a minha atenção, que fez essa palavra tocar fortemente no meu coração, é que o diabo fala assim para ele: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, repare, igreja, se tu és o Filho de Deus, foi o que o diabo falou com Jesus. Embora Jesus não precisasse provar nada para ele, isso que eu quero que você entenda, porque Jesus sabe quem ele é. Ele não precisava tentar provar nada para o diabo, nada. E nós sabemos muito bem que Jesus ele é o próprio Deus, que ele deixou a sua glória e se fez como um de nós. Isso não diminui. Eu fiquei pensando o que se passava pela cabeça de Satanás quando ele viu o próprio Deus em forma de carne, em forma de homem. Talvez ele tentasse, eu não sei, isso é uma coisa da minha cabeça, muitos têm essa versão para se debater. Talvez o diabo, sabendo quem é Jesus, ele falava assim: como que pode o próprio Deus que me criou, embora eu sendo rebelde, estar no corpo de um homem? Talvez ele não colocou fé de fato que Jesus é Filho de Deus, é o próprio Deus, porque Deus em toda a sua glória, em toda a sua plenitude, agora ele está como um de nós. Como que pode Deus se fazer homem? Então talvez o diabo pensou assim: não, talvez ele é só mais um. Como que pode Deus ser um homem? Olha só o que diz em João 1, verso 14. Aqui João Batista falando a respeito de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Note, igreja, que Jesus, ele sabendo que ele era, ele falou isso várias vezes, que ele veio do Pai para fazer a vontade do Pai. Paulo vai dizer que Jesus deixou toda a sua glória, não quis ser igual a Deus, mas se fez forma de homem como servo, e obedeceu até
o fim, até a morte de cruz. Este é Jesus. Aí Satanás olha para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus. E aqui, igreja, eu começo a perceber que a mesma astúcia que o inimigo usou para com Jesus, ele às vezes quer usar na minha e na sua vida também. Só que uma pergunta que me veio à mente, e eu quero compartilhar com você: quando nós nos tornamos filhos de Deus, igreja, quem será que tenta nos diminuir ou nos desvalidar como sendo filhos e filhas de Deus? Quem pode fazer isso? Eu tenho 3 respostas para te dar e quero compartilhar com os irmãos e irmãs. O que me desvalida, o que tenta me diminuir como sendo filho ou filha de Deus? Quem tenta me desvalidar ou me diminuir? Uma resposta, igreja, é simples: eu mesmo. Às vezes nós nos desvalidamos, pensamos que não somos filhos de Deus. Isso passa pela nossa cabeça às vezes. E por que será? Mas por isso que Deus trouxe essa palavra ao meu e do seu coração nessa noite para te esclarecer algumas coisas. Às vezes nós pensamos que não somos filhos de Deus. Nós mesmos, nós pensamos que não somos filhos de Deus. Mas olha só o que a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 8, verso 16. Romanos 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não. Quem testifica dentro de mim que eu sou filho e filha de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Só que às vezes a gente cai no besteira de achar que não somos filhos de Deus, que não somos merecedores, que é lógico que a gente não merece nada, nós somos salvos pela graça dele. Mas a partir do momento que Jesus ele nos salva, nós somos filhos de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, quando ele testifica dentro de nós, dizendo para mim e para você: você é meu filho, você é minha filha. Não interessa o que você está pensando, mas essa é a palavra de Deus. Eu sou filho de Deus e você é filha de Deus. Por mais que a gente às vezes tente pensar outra coisa, mas põe isso na sua cabeça nessa noite. A partir de hoje, não duvide mais essa prosperidade sobre a sua vida. Você é filho e filha de Deus e ponto final. Quem disse isso é a palavra, não Leandro. Você precisa entender isso. Uma outra resposta à pergunta que eu fiz agora há pouco: quem pode nos desvalidar ou nos diminuir como sendo filhos de Deus? Tem gente que acha que não é filho de Deus porque não se sente perdoado, igreja. Isso às vezes acontece conosco. Mas é um pensamento errado. É um pensamento errado. Primeira carta de Pedro 2, 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, que está falando de Jesus, sobre o madeiro, lá na cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sanados. Então Jesus ele carregou sobre si todos os nossos pecados, da humanidade inteira. Então eu preciso entender que Jesus levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Então, se Jesus me perdoou, me comprou para Deus, como que eu vou ficar pensando que eu não sou perdoado? Que papo é esse? Assim está dizendo a palavra de Deus para mim, para a sua vida nessa noite. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Por isso que lá na cruz, antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue, de tanta pressão que ele estava na sua mente. Porque ele sabia que por um instante ele estaria separado por causa do pecado que ele levou sobre si lá na cruz. Por isso que a terra ficou escura, igreja. O sol se escureceu. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. E ele levando sobre si os nossos pecados, quem sou eu? Quem somos nós para pensar assim? Eu não sou perdoado, né? Se você soubesse o que eu fiz no passado, igreja, não interessa o que nós fizemos ou deixamos de fazer. O que diz é a Bíblia que está dizendo para mim e para você. Ele levou sobre si os nossos pecados. E ponto final. Você tem que entender que você é lavado, remido, você já está perdoado. Não é porque o irmão ou a irmã te perdoou, não, é porque Deus te perdoou através de Jesus Cristo. Ele mesmo carregou no corpo dele lá na cruz, lá no madeiro, os nossos pecados. Então tire isso da mente, que Jesus não te perdoou, que Deus não te perdoou. Não. Pense no seguinte: Jesus ele derramou o seu sangue para me salvar.
A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o que diz a palavra sobre a mim e sobre a sua vida. Então tire isso da sua cabeça. Tenha saber que você é filho, você é filha de Deus. Coloque isso na sua cabeça. E uma outra resposta a essa pergunta: quem pode nos desvalidar é o acusador, igreja. O acusador das nossas almas, ele quer fazer a gente desacreditar da nossa identidade como filho e filha de Deus. Tanto é que ele falou isso para Jesus. Ele tentou ali empurrar Jesus: se tu és o filho de Deus, faça tal coisa, transforma essas pedras em pães. Então, igreja, o diabo ele quer desafiar você para você cair no jogo dele. Ele quer te desafiar para você cair no jogo dele. E ele vai usar N situações para que você fique assim com dúvida. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou filha de Deus? Ele vai usar artimanhas para você cair no jogo dele. Mas não caia no jogo de Satanás. Se não importa quem diga ao contrário. Você foi lavado, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não tem quem mude isso, igreja. Você precisa entender isso. Quando você tem essa fé, essa certeza de que você é filho e filha de Deus, a sua fé não fica balançada. Quando vem essa acusação para cima de você, não. Mas graças a Deus que hoje essa palavra está nos dando clareza, certeza da nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Para você não entrar em crise, naquela crise de identidade, aquela dúvida: será que eu sou ou não sou filha? Será que eu sou filho? Não sei. Não. Hoje a palavra está dizendo para mim e para você que nós somos filhos de Deus. Conforme o texto que eu já li, lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então tome posse dessa palavra nessa noite, saia daqui com a sua fé renovada. Eu não sei, às vezes eu paro e penso, eu olho para o céu e falo: como que pode Deus me fazer filho dele? Como que pode? É algo sobrenatural, igreja, é algo que foge do intelecto humano, é algo inexplicável. Como que pode Deus que criou os céus, a terra, tudo, habitar dentro de mim e me chamar de filho de Deus, filha de Deus? Eu não valendo nada, eu sendo o pior dos pecadores dessa terra, mas mesmo assim Ele nos amou, Ele nos chamou. Amém, igreja? Amém. Voltando para o texto de Lucas 4, verso 5, nós vamos ver a segunda tentação de Jesus. Lucas 4, verso 5. E, elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vemos que nós prestamos culto apenas a Deus. Que Deus é o centro de tudo, Jesus é o centro de tudo. Mas muitos de nós, às vezes, adoramos o nosso eu. Aí nós caímos no pecado da idolatria. Tem muitos que acham que o pecado de idolatria é apenas pessoas que cultuam imagem, feitos por mãos de homens. Não, vai muito além disso. Idolatria é quando você tira Deus do centro e você põe outra coisa no lugar de Deus. Isso é idolatria. E muitas vezes pode ser que nós não tenhamos imagens dentro de casa, mas nós cultuamos a nós mesmos. Ou seja, Deus sai e o Leandro entra no centro, o eu entra no centro. E aí nós passamos a cultuar a nós mesmos, a adorar a nós mesmos. Isso é tido como idolatria. Tem pessoas que cultuam o dinheiro, servem ao dinheiro. É uma outra maneira de você idolatrar. Você tira Deus do centro, você põe o dinheiro, as riquezas no centro. Isso é visto como idolatria. Tudo aquilo que você tira Deus de lado e põe algo no centro, no lugar de Deus, é tido como idolatria. Abra comigo na segunda carta a Timóteo 3, versículos do 1. Vamos ler até os 8. Olha só, quando eu reino, o que acontece? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
Quando ela está no centro, o eu está no centro. Avarentos, que eu já falei, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Verso 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque James e James resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então veja, igreja, que quando Deus ele é tirado e nós passamos a cultuar a nós mesmos, passamos a ser amantes de si mesmo, como diz a Bíblia, avarento. Ou seja, é uma forma de idolatria. O inimigo não precisa nem tentar essa pessoa, porque a própria pessoa cai no próprio laço dela. Então veja que idolatria, todo ser humano está sujeito a cair nesse pecado de idolatria. Por isso que nós temos que ter o mesmo sentimento que teve Cristo, que negou-se a si mesmo, se fez forma de servo, se fez homem e obedeceu. Nós temos que ter essa unidade, igreja. Nós temos que negar a nossa vontade. Isso se resume no Evangelho. Isso é ser cristão. O cristianismo é uma das únicas religiões do mundo que põe para o ser humano a matemática de como ir para o céu. Ó, para você ir para o céu, aqui está a palavra de Deus. Negue a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. É o que diz a palavra de Deus. Quando eu entendo isso, que eu tenho que me humilhar a mim mesmo, negar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sou, e fazer a vontade de Deus. Ah, Leandro, mas é tão difícil negar tais coisas, mas imagine Deus. Deus, ele cria a terra, cria o ser humano, cria tudo. Ele tem todo o poder, toda a glória. E ele deixa tudo para vir a essa terra, passar o que ele passou. Virar a noite, sendo zombado, esbofeteado, humilhado. Não sei se você já pensou nisso. Quando Jesus, por que Jesus ele se entrega? Porque tem um objetivo maior. Ele fala, não, eu tenho que resgatar este povo. Eu tenho que lavar os pecados, tomar o pecado deste povo, para que eles possam ter direito à vida eterna. Foi por isso que Jesus se esvaziou, se humilhou a si mesmo. E não pense você que Jesus era um super-homem. Ah, Leandro, é tão fácil Jesus vencer o pecado. Ele foi tentado da mesma maneira que eu e você somos tentados, igreja. Não pense você. Ele era um homem, sofria dores. Ele era uma pessoa igualzinha a mim e a você. Com 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, mãos, pés, coração, pulmão, igualzinho. Então Deus ele se esvazia da sua glória e se humilha. E vem a este mundo. Para quê? Para cumprir a missão. Amém, igreja? Então, quando a gente olha para Jesus e entende o sacrifício que ele fez de deixar tudo, e diz mais, a Bíblia diz que como ele foi o matador, e não abriu a boca, igreja. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador, ele não abriu a boca para nada. Ele sendo julgado, as pessoas falavam assim para ele, tu não disse que é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Em certa ocasião, um homem fala assim para ele, eu tenho poder sobre ti. Se eu quiser te prender, eu te prendo. Se eu quiser te soltar, eu te solto. Jesus falou, nenhum poder teria sobre mim sido algo não te fosse concedido. Quando ele foi ser preso, que Judas o entregou, Pedro saca sua espada, corta a orelha do acho que é Malco. E Jesus fala, calma, Pedro, guarda a tua espada. Ele falou, se eu quisesse, eu oraria ao Pai agora, ele enviaria legiões de anjos. Igreja, para você ter uma ideia, quando os guardas falam assim, quem é Jesus? Ele fala, eu sou, todo mundo cai com ele. De tamanho que a glória
Mas este Deus, ele se esvaziou, ele negou a sua vontade, todo o poder que ele tem. Pare um segundo e pense, imagine você ter todo este poder, de com a sua palavra as pessoas caírem de joelho. Mas mesmo assim você fala, não vim aqui para isso. A minha missão é outra. Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai. Ele negou a sua vontade, se esvaziou de si mesmo para cumprir o que está escrito, que está profetizado sobre ele. Amém, igreja? Amém. Então é necessário nessa noite eu negar quem eu sou, negar as minhas vontades e me entregar e fazer a vontade de Deus. Dando continuidade, Lucas 4, 9, vamos para a última tentação de Jesus. Lucas 4, verso 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Igreja, essa palavra não tentarás o Senhor teu Deus, ela vai tocar no nosso íntimo, no nosso coração, porque ela é forte demais. O que é tentar a Deus? É você provocar a Deus, é você desafiar a Deus, é você exigir algo de Deus. Isso é tentar a Deus. Vou ler um exemplo claro aqui de o que é tentar a Deus, e nós vamos meditar em alguns pontos importantes. Êxodo 17, verso 1. Aqui está falando a respeito do povo de Israel no deserto. Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: olha só, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor. Olha só que Moisés vai falar com Deus: que farei a este povo? Só me resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo, irmão, o bordão com que feriste o rico e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então você entende o que é tentar a Deus, igreja. O que nós aprendemos com isso? O que é tentar a Deus? O tentar a Deus envolve algumas coisas, envolve duvidar da sua palavra, duvidar da sua providência, duvidar da sua presença, duvidar da sua existência, comparar a sua antiga vida com a nova vida em Cristo. E assim vai poderia citar milhares e milhares de textos. Note que quando o povo ele reclama com Moisés, o verso 2 diz assim, 17, verso 2, estou em Êxodo: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. O verso 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Em poucas palavras, o povo estava falando assim com Moisés: Moisés, quem que mandou você nos tirar da terra do Egito? Quem que mandou você nos tirar de lá, Moisés, para a gente morrer de sede aqui no deserto? Aí Moisés vai falar com Deus. Então note, igreja, que você tentar a Deus, às vezes nós fazemos isso, nós cometemos este pecado. Mas o que me chama a atenção, o verso 7, chamou daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olha como que pode, gente, você tentar a Deus. Sabe quando você
Olha só como tentar a Deus parece ser algo tão simples, mas às vezes nós caímos nessa falha. Quando às vezes a gente ora a Deus e nada acontece aos nossos olhos, e a gente fala assim: será que Deus existe? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está comigo ou não? E a gente fica indignado e começa a murmurar contra Deus. Então, quando a gente pega o povo de Israel, isso nós implicamos nos dias de hoje também. Quando nós não vemos Deus trabalhar, porque a gente vê o que os nossos olhos enxergam. Eu coloco isso diante de Deus e resmungo, reclamo contra Deus, eu estou tentando a Deus. Aí a gente começa a murmurar, parecendo criancinha. O Senhor não me dá, o Senhor não me ouve, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? E a gente começa a murmurar contra Deus. O Senhor não me ouve, minha oração não passa do teto, oração não funciona de nada. A gente desacredita daquilo que está escrito. E a gente pergunta, será que Deus está na palavra dele mesmo? Será que essa palavra é verdadeira mesmo? Então você tenta a Deus dessas maneiras. E às vezes nós temos um mau hábito de comparar a nossa vida atual como filhos e filhas de Deus com a nossa velha maneira de viver. Às vezes nós falamos assim, mas minha vida parece que piorou. Parece que minha vida está pior. Era melhor eu ter ficado no mundo mesmo. Será? Às vezes a gente resmunga com tanta bobeirinha, igreja. A gente fala assim, mas quando eu não era crente, a gente fala, parece que as coisas eram melhores. Se você anotar no caderno a sua velha vida, com a vida atual que você tem, você vai ver que você só tenta ganhar quando você aceita Jesus, quando você se torna filho e filha de Deus. Só que a gente não enxerga as coisas boas que Deus faz ao nosso favor. A gente parece que maximiza as coisas ruins, as coisas negativas, e não é assim um filho e uma filha de Deus, igreja. Por que Deus deixou o povo, alguns morrerem no deserto? Porque era um antigo povo. Aquele povo não iria herdar a terra prometida, porque dentro de si o Egito ainda estava dentro do coração deles. Fisicamente eles foram tirados do Egito, mas dentro deles ainda estava vivendo o Egito. E por fora a pessoa é um israelita, mas por dentro não. E aí nasce uma nova geração que vai herdar a terra prometida, que é a geração de Josué. Por que esse povo vai herdar a terra prometida? Porque é um povo de coração transformado, igreja, que não murmura contra Deus, que mesmo diante da situação negativa, diante da adversidade, a pessoa vê a mão de Deus. Quando eles vão entrar numa terra e guerrear contra aquela terra, muitos falam assim, é impossível entrar nessa terra. Mas aí uma pessoa fala assim, não, Deus está conosco. O que eu preciso entender? Qual a diferença de uma pessoa que é filho e filha de Deus para uma pessoa que não é filho e não é filha de Deus? É a maneira que ele enxerga as coisas, igreja. Uma pessoa que é filho e filha de Deus, diante da situação da adversidade, ele fala, Deus ele está trabalhando aqui. Eu não sei como, mas Deus está trabalhando. Mas da boca dela não saem palavras que afrontam a Deus. Não. Ele fala, Deus está trabalhando. Não sei como, eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. É sim, amém, é não, amém, espera, assim é a vontade dele. Quando a pessoa é verdadeiramente filho e filha de Deus, ele enxerga dessa maneira, igreja. Porque se a gente fosse glorificar a Deus só apenas nos momentos bons, que Deus é esse? Não, o crente, verdadeiro crente, ele na adversidade, na luta, ele enxerga a mão de Deus trabalhando. Eu poderia citar vários exemplos aqui para você. Um exemplo que eu acho brilhante, eu poderia citar vários. Davi, de um gigante desafiando a nação, para você ter ideia, e blasfemando contra o povo. Aí Davi fala assim, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? E era um moço jovem dele. Não era um homem alto, forte, de ir à peleja, não. Então ali, veja que ali ele fala, quem é essa pessoa que está desafiando a Deus? Se fosse talvez nós falaremos assim, nossa, eu contra esse gigante nada, eu sairia correndo. Então se a gente olha para as coisas ruins, para a adversidade e fala onde Deus está, eu não tenho fé. Quando a pessoa pensa assim, ela não tem fé, ela não conhece o que Deus pode fazer.
Agora, quando a pessoa ela tem essa intimidade com Deus, ela fala, se não está indo de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu quero, é porque Deus está trabalhando. Talvez você não entendeu ainda. Vou contar esse testemunho, talvez você vai entender. Há muito tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu estava procurando emprego, sabe quando as portas não se abrem? Eu entreguei acho que mais de 30 currículos e não fui chamado. Aí eu fui orar a Deus. Falei, Senhor, eu estou entregando e nada acontece. Mas eu aprendi, igreja, que a gente não pode não lembrar. O Espírito Santo faz a gente lembrar dessas palavras, que a gente ouve através da pregação. Aí eu falei, amém, Deus. Se o Senhor não abriu a porta ainda é porque não é o tempo, mas vou esperar, Senhor. Eu não fiquei ali murmurando, questionando, não. Eu falei, vou esperar em Deus. E fui. Até um dia que eu passei em frente de uma empresa, eu falei, Deus, se o Senhor me colocar nessa empresa, eu vou ser fiel na sua obra. E naquela mesma semana, eu entreguei o currículo uma terça, na quinta já me ligaram, vem fazer entrevista. Aí eu falei, agora eu entendi porque que não se abriram as portas. Porque essa porta é especial, essa porta o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. Porque se eu entrasse em outro lugar, eu não iria receber essa oportunidade que eu tinha recebido. Você está entendendo, igreja? Então, ou seja, mesmo diante da adversidade, você tem que ver a mão de Deus trabalhando. Você tem que ver a mão de Deus trabalhando. Uma vez eu fui roubado, minha moto foi roubada. Você vê que na adversidade Deus fala conosco. Eu tinha acabado de sair da igreja, tinha pregado naquele dia e eu fui roubado. Aí eu pensei comigo, humanamente, como que eu posso? Eu perguntei, mas Deus, como que eu posso caber isso aqui pela obra? E o inimigo vem e me faz uma patifaria dessa. Na hora o Espírito Santo falou assim, quem és tu para perguntar ou questionar? Seja mais fiel na minha obra. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu quiser não fazer, eu não faço. Mas você precisa aprender que você tem que se dedicar à minha obra. A moto não é só para você ir trabalhar, é para você vir ao culto. Igreja, aquilo me esfolou por dentro, me quebrou. Então veja que em qualquer momento Deus está trabalhando. Mas deixa eu encerrar a palavra. Lucas 4:13 para encerrar. Então na adversidade, igreja, pense desse jeito. Você é filho, você é filha de Deus. E Ele está cuidando de você. Mesmo que os nossos olhos não estão vendo, Ele está cuidando da sua vida. A Bíblia diz que, olha só que sabedoria, já volto para o texto, deixa eu só falar isso rapidinho. Jesus falou assim, olha os passarinhos. Passarinho trabalha, igreja? Passarinho trabalha? Certeza absoluta, só canta. E Jesus fala assim, olha os passarinhos, ele não trabalha, não faz hora extra, não paga FGTS, não tem cartão de crédito, não tem Pix, não tem Bitcoin, não tem nada. E ele tem todo dia a comida dele. E ele fala, se vocês, olhando isso, se eu cuido dos passarinhos, quem dirá de vós? É o que Deus fala mesmo a teu respeito. Se o passarinho ele tem tudo para comer, ele tem água para beber, quem dirá eu e você que somos filhos e filhas de Deus, Senhor? Você acha que Deus não está cuidando da minha e da tua vida, o que diz a palavra de Deus nessa noite? Mas a gente não enxerga Deus trabalhando com a igreja. A gente fala, Deus, aqui o Senhor não me vê, dando os nossos olhos só enxerga aquilo que está diante de nós. Mas se a gente começar a enxergar que Deus de fato está cuidando de nós, dos nossos, de tudo a nossa vida, a gente consegue enxergar Deus dia a dia. E olha só o que diz o texto, Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo dele. Até no momento oportuno, aqui finalizou a tentação de Jesus. Então, ou seja, olha só o que Lucas destaca, igreja. Até o momento oportuno. Então, ou seja, o inimigo ele perdeu ali, mas ele não cessou a guerra contra Jesus ali. O que eu quero te dizer com isso? Eu encerro aqui. Nós vamos ser tentados enquanto nós vivemos neste corpo corruptível. Até a gente partir dessa terra, nós vamos passar por maus momentos, por adversidades. Por isso nós temos que estar firmes em Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, eu quero orar para a sua vida. Eu queria te pedir, em nome de Jesus, só que você fechasse os seus olhos nesse instante.
e você orasse a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, a tua palavra foi ministrada de uma maneira clara. Deus, o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Pai amado, assim como o Senhor Jesus, Pai, foi servido pelos anjos após a tentação, esse é o galardão daquele e daquela que é fiel, Pai, que acredita, que confia no Senhor e nas suas palavras de vida eterna. Nesse instante, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Eu não tenho nada a dar neste povo, mas o Senhor tem as palavras da vida eterna. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra, Pai, que foi ministrada aos nossos corações, ela venha produzir o resultado para quem foi enviada. E ela não vai voltar vazia, Deus. Ela antes vai produzir o resultado dentro dos nossos corações. Pai, nesse instante, tira toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que faz a gente duvidar, todo medo. Pai amado do Senhor, amor, lança fora todo medo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique neste momento que somos filhos e filhas de Deus. Pai amado, tire todo pensamento negativo, toda confusão mental, que o Teu Espírito Santo venha neste momento nos batizar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha descer sobre nós, ó Pai, como foi lá em Atos 2, ó Pai. A Tua palavra diz que veio do céu do sol, Pai. Deus, nesse instante eu te peço, em nome de Jesus de Nazaré, a Tua palavra fala que esses sinais seguirão aos que crerem. Pai amado, em Teu nome falarão novas línguas. Pai amado, que o Teu Espírito Santo venha se mover entre esses e dessas. Pai, eu oro por este povo e abençoa em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, Pai, essa palavra, ela venha trazer na nossa vida, Pai, um renovo, uma transformação. Venha tirar toda a dúvida. Pai amado, que nós venhamos sair daqui com essa fé revigorada que somos filhos e filhas de Deus. Pai amado, nesse instante eu oro por cada um que aqui se encontra. Pai, eu sei que cada um aqui traz uma marca, um trauma. Nós somos cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de medo, de insegurança, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, consegue transformar, ó Pai, o vaso velho num vaso novo. Pai, nesse instante eu te peço, em nome do Senhor Jesus, faça a sua obra nas nossas vidas. E eu oro, Pai, por este povo, crendo que o Senhor está agindo sobrenaturalmente. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.